Oi, gente! E aí, como vocês estão? Eu sou Juliana Baptista, né? E na aula dessa semana de biologia a gente vai aprender um pouquinho sobre genética. Eu dividi essa aula em duas partes, né? Genética 1 e genética 2. Nessa primeira parte a gente vai aprender alguns conceitos importantes, a primeira, a segunda lei de Mendel. E na segunda parte da aula, né, semana que vem, a gente vai aprender sobre os tipos de heranças e o sistema BO também, que é muito importante para vocês prestarem o Enem. Então, aqui eu coloquei algumas palavrinhas que possuem alguns conceitos, lógico, né? Que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa matéria, tá? Então, eu vou ler junto com vocês. Então, vamos lá. Gene, né? Ele é o segmento de DNA com informações para a síntese de uma proteína. É responsável por alguma característica. O locus, né? É o local específico no cromossomo onde ficam os genes. O alelo, eles são genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. O gene dominante é o alelo que, em dose simples, determina um caráter, é representado por uma letra maiúscula. E o gene recessivo, ele é o alelo que determina o caráter quando ocorre em dose dupla. Ele é representado pela letra minúscula. O genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo que recebe e transmite hereditariamente, né? É o patrimônio genético do organismo. O fenótipo, ele é o aspecto externo de um indivíduo, né? O conjunto de suas características biológicas aparentes. O genoma é o conjunto de genes existentes em todos os cromossomos de uma única espécie. Homozigoto e heterozigoto também a gente vai falar muito, então vocês precisam saber a diferença entre eles. Basicamente, o homozigoto é o indivíduo que apresenta genes iguais, formando o par de alelos para as características de estudo. Normalmente ele é representado pelo besão, ou bezinho, ou de acordo com a característica que a gente está estudando, normalmente a primeira letra. E heterozigoto, né, é o indivíduo que apresenta genes diferentes, formando par de alelos para as características que a gente está estudando, né? Então, pode ser bezinho, Y maiúsculo, Y minúsculo, enfim, vai depender da característica que a gente está estudando aqui no momento. A gente também precisa entender muito como funciona, precisa entender muito bem como funciona o heredograma, porque é ele que vai contar pra gente o que está acontecendo naquela família ou naquele esquema que a gente está estudando, né? Então, o heredograma, ele é uma representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos, né? E por meio deles a gente pode analisar como é o padrão de determinada herança genética dentro de uma família. O heredograma ele é construído por símbolos que podem identificar, por exemplo, os sexos dos indivíduos, o grau de parentesco, a presença de um caráter afetado na família, alguma anomalia, enfim, informações muito importantes. Então, eu coloquei para vocês aqui, vocês precisam decorar isso, principalmente a diferença de como é representado o sexo masculino, o sexo feminino, os indivíduos afetados, os gêmeos, como é um casamento, enfim. E eu coloquei aqui um exemplo de um heredograma bem simplesinho para a gente entender como funciona também. Algumas provas vai pedir para você construir um heredograma, então você precisa saber de algumas regras. Eu coloquei aqui as 3 regras mais importantes para você aprender a construir, e construindo também você acaba aprendendo como funciona o heredograma, né? Então, em cada casal representado nesse heredograma, né, o homem deve ser colocado à esquerda e a mulher sempre à direita, sempre que for possível. Vocês vão entender que existem algumas exceções. Os indivíduos, né, eles devem ser colocados em ordem de nascimento, da esquerda para a direita, isso sempre tem que acontecer, e cada geração que sucede é indicada por algarismos romanos, né? E dentro de cada geração, os indivíduos são indicados por algarismos arábicos, da esquerda para a direita. Outra possibilidade é indicar os indivíduos de heredograma por algarismos arábicos, começando pelo primeiro esquema até o da última geração. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Aqui a gente pode ver que cada geração está representada por um algarismo romano e aqui pelos algarismos arábicos. E o outro tipo, eu não consegui colocar aqui, eu não consegui achar, mas esse aqui vocês vão entender. Como que funciona o outro tipo? Aqui também algarismos romanos, e para colocar todos no mesmo algarismo, vai ser assim, ó, 1, 2, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Eu não consegui colocar a imagem correta, mas acho que vocês conseguem entender com essa aqui, com a minha explicação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho quem foi e como surgiu os experimentos, né, de Gregor Mendel, né? Então, Gregor Mendel, ele nasceu em 1822 na Áustria e desde criança ele observava e estudava a reprodução das plantas, né? E aos 21 anos ele entrou para um mosteiro da Ordem dos Augustinos, que estava em alta na época, né? Vocês vão aprender muito em filosofia e história isso. E em 1843, né, ele se tornou professor de ciências naturais e iniciou uma série de estudos sobre a reprodução das ervilhas, né? Então, depois de vários anos de estudo, né, Mendel ele propôs que a existência das características, tais como a cor das flores, é devido à existência de um par de unidades de elementos de hereditariedade, agora conhecidos como genes, que a gente já estudou. E Mendel também descobriu que as características hereditárias são herdadas segundo regras bem definidas, e propôs uma explicação para a existência dessa regra, que foi confirmada somente depois da sua morte. Então vamos lá. Como que funcionavam os experimentos de Mendel? E por que também ele escolheu a ervilha, gente? A ervilha ela tem a reprodução muito rápida e tem as características muito bem definidas. Então, por exemplo, eu vou falar as características das ervilhas, né? Que aí por isso que vocês vão entender que ele usou ervilhas. Né? Então, tem a forma da semente, que pode ser lisa ou rugosa, a cor da semente, que pode ser amarelo ou verde, né? A cor das flores, que pode ser rosa ou branca, a cor da vagem, que pode ser inflamada ou ondulada, a forma, né, da vagem, a cor da vagem, né, que pode ser verde, amarelo e verde, né? A posição das flores, né, que pode ser axial ou terminal, a altura do caule, né, na altura da planta em si, né, que pode ser alta ou anã. Então, como que funcionou o primeiro experimento que ele fez, né, que é o que a gente conhece como experimento monohíbrido, né? Eu coloquei essa tabelinha aqui, basicamente, para vocês entenderem basicamente como funciona, mas eu vou falar. Então, ele começou cruzando, né, plantas puras que se diferenciavam quanto a cada uma das 7 características escolhidas, né? Por exemplo, aqui ele escolheu a semente, as flores, né? Como a gente pode ver, né? E então, a partir disso, ele observou que os indivíduos híbridos heterozigotos, no caso, da geração F1, eles eram sempre iguais e com um parentesco. Opa, peraí. Ele, da geração F1, né, eram sempre iguais a um dos parentais, né? E todos os F1s possuíam, no caso, como vocês podem ver ali, a flor roxa. Então, a partir disso, a autofecundação dessas plantas híbridas, né, produziu uma descendência constituída por a maioria das flores roxas, no caso ali, né? No caso, seria 3 flores roxas para uma flor amarela, para uma flor branca. E Mendel concluiu, então, que a geração F1, um traço de um dos pais ficava em recesso, como vocês podem ver aqui, ó, aqui não tem e aqui já tem na geração F2, né? E não se expressava, reaparecendo novamente somente na geração F2. Então, vamos falar então sobre a primeira lei de Mendel, né? Que é a lei da segregação. Então, basicamente, ela diz, né, que cada característica ela é determinada por um dos fatores, genes e alelos, né? Que se separam na gametogênese, passando apenas um fator para cada gameta. Então, basicamente, né, todo o caráter é determinado por um par de fatores, né? O princípio da segregação dos fatores e o princípio das purezas dos gametas, que é o que a gente aprende mais nessa primeira lei de Mendel, né? E como saber, né, se o indivíduo que apresenta uma característica fenótipa dominante é homozigoto, dominante ou heterozigoto? Então,
a partir dessa primeira lei, a gente consegue responder essa pergunta, né? Justamente porque a gente tem que realizar um cruzamento teste, né? Que é o cruzamento de indivíduos desconhecidos com um indivíduo homozigoto recessivo. No caso, a gente está cruzando aqui, ó, um indivíduo desconhecido, mas vocês vão entender, né? Porque ele é maiúsculo aqui, e um indivíduo recessivo, né? Então, se o indivíduo que está fazendo o teste for homozigoto dominante, no caso desse aí, todos os descendentes, né, que a gente vai ter, apresentarão características dominantes, como, por exemplo, as sementes serem lisas. Ó, aí, no caso, aqui seria sobre a cor das sementes, né? Então, a gente consegue ver aqui que todas serão lisas. Entendeu? E se o indivíduo que está sendo testado for heterozigoto, né, 50% da descendência será homozigótica e 50% será heterozigótica, né? E apresentará fenótipo dominante e 50% será homozigoto recessivo, né, que apresentará o fenótipo recessivo, como vocês podem ver aqui, ó, dominante, 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 recessivo. E por último, aqui, para a gente finalizar essa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel, né? Que é a lei da segregação independente, né? Basicamente, os fatores, né? Os alelos, para duas ou mais características se distribuírem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, como que funciona isso? Como que funciona o experimento que ele fez, né? Inicialmente, ele estudou apenas uma característica por vez, o que ajudou na formulação da primeira lei, que é a que a gente acabou de ver, né? E posteriormente, ele analisou duas características ao mesmo tempo, que é o que a gente vai ver aqui, ó, no caso do tipo da vagem e a cor da semente, né? Então, a gente vai utilizar aqui como exemplo para explicar esse experimento a cor e o formato das ervilhas, né? A cor da semente sempre pode ser amarelo ou verde, né? E o seu formato sempre pode ser liso ou rugoso. A cor amarela, ela será representada pela letra V, que é o que a gente consegue ver, V em letra maiúscula. E a cor amarela, né, pela letra V, enquanto a cor verde, ela vai ser representada pela cor Vzinho, que é o V minúsculo. E já o formato liso será representado pelo R maiúsculo e o formato rugoso pelo R minúsculo. Então, basicamente, ser amarela e lisa representa que você é dominante e ser verde e rugoso é recessivo. Então, a cor amarela é dominante, como eu falei, e a cor verde é recessiva. Com base nessas informações, Mendel ele realizou o cruzamento de duas variedades puras com características diferentes, né? Um indivíduo amarelo, liso, e outro verde rugoso, como a gente consegue ver aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó. Então, vocês vão entender como que funciona, né? Então, ao cruzar esses indivíduos, Mendel, ele obteve a geração F1, que são indivíduos heterozigotos, né? Para as duas características, no caso, Vzinho, Rrão, Rrinho. Esses indivíduos eram, portanto, dihíbridos. Esses indivíduos, então, eles eram dihíbridos. Com base nessas informações, né, Mendel, então, ao realizar, né, esse cruzamento de indivíduos da F1, ele percebeu que na descendência F2, né, que seria isso aqui, ele obteve resultados que estavam próximos à proporção fenotípica 9 para 3 para 3 para 1. Então, vocês vão entender para que serve essa proporção, né? Então, com essa proporção, ele compreendeu que os alelos segregavam-se de maneiras independentes, uma vez que surgiram mais variações que o esperado se a segregação fosse dependente. Então, como a gente viu, Mendel ele testou várias características, né, das ervilhas, obtendo sempre essa proporção, 9, 3, 3, 1. Esses fatores, esses vários experimentos, né, foram fundamentais para Mendel, que compreendeu que os alelos segregavam de maneira diferente, no caso independente, né, durante a formação desse gameta. Então, a gente também precisa entender, por último,
para a gente já poder finalizar essa aula, que a lei ela é aplicada apenas para aqueles genes, né, que estão localizados em cromossomos não homólogos, ou ainda aqueles que estão distantes um dos outros. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito da primeira e segunda lei de Mendel. Na semana que vem, não percam, porque a gente vai aprender um pouquinho sobre as heranças e também sobre o sistema ABO também, que é extremamente importante para a gente. É isso, gente. Tchau, tenha uma boa semana e até mais. Tchau!